Avatar: A Lenda de Aang era uma das minhas animações preferidas quando eu era criança, e há pouco tempo atrás, quando eu reassisti essa animação, eu vi que pra mim ela é muito mais do que especial. Então nesse vídeo aqui eu decidi fazer um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre a animação Avatar: A Lenda de Aang. Então já que no começo desse vídeo eu vou estar pedindo aqui pra vocês se inscreverem no canal. Se vocês gostam dessa série animada, eu vou estar pedindo aqui pra vocês deixarem o seu like, porque o seu like ele ajuda demais no crescimento do canal. Então sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. E eu sei que o tema desse vídeo ele vai totalmente contra a proposta desse canal, que é falar sobre cinema, mas como eu disse, Avatar é uma animação muito especial pra mim e eu precisava muito gravar um vídeo falando sobre o porquê eu gosto tanto dessa animação. Então vamos lá. Pra quem não lembra, ou até mesmo pra quem não assistiu, a série animada Avatar: A Lenda de Aang se passa em um mundo onde algumas pessoas conseguem controlar um dos 4 elementos da natureza, e esse mundo é dividido em 4 nações: a Nação do Fogo, o Reino da Terra, a Tribo da Água e os Nômades do Ar. E nesse mundo existe uma figura milenar que é conhecida como o Avatar, que vive anos após ano, e quando a pessoa que é o Avatar morre, ela reencarna em outra pessoa, e o Avatar é responsável por manter a paz entre as 4 nações, é responsável por manter a paz entre os espíritos e também é responsável por manter a paz entre os espíritos e os seres humanos. Só que chega um determinado momento desse mundo onde a figura do Avatar ela simplesmente desaparece, e a Nação do Fogo ela aproveita esse momento para tentar dominar todo o mundo. Só que uma criança chamada Aang, que no caso faz parte aí dos Nômades do Ar, ressurge, e a gente descobre que essa figura é o Avatar, e ele ressurge em um momento onde a Nação do Fogo ela praticamente domou todo o planeta Terra, ou pelo menos todo o território que a gente tem conhecimento dentro dessa obra. Então ele inicia uma jornada para descobrir o que significa de fato ser essa figura do Avatar e enfrentar o Senhor do Fogo, que é o responsável por toda essa devastação e restaurar o equilíbrio na Terra. Eu gosto muito dessa animação do Avatar porque você observa que ela tem um conceito muito interessante, e é muito legal de você acompanhar os episódios após os episódios e as temporadas atrás das temporadas, porque é uma série que sabe explorar muito bem a cultura desse mundo. Então, desde o começo da série até o final da série, você observa que episódios atrás de episódios a gente vai entendendo muito mais sobre a cultura de cada nação. E o mais interessante disso tudo é que a forma como eles apresentam a cultura de cada nação muitas vezes é feita de uma forma sutil, onde o personagem, como ele é uma criança, ele muitas vezes quer se divertir, ele é uma pessoa que gosta de brincar, e por conta da sua responsabilidade, muitas vezes isso é negado a ele. Então quando ele tem esses momentos de escape, é a partir desses momentos que a gente entende como o pessoal da Tribo da Água se veste, o que eles comem, quais são os costumes deles, e isso também se passa para as outras nações, como a Nação do Reino da Terra, a Tribo da Água, e é muito interessante ver os traços culturais de cada tribo sendo apresentado ao longo da série, e sem falar que os personagens, eles ajudam muito a contar essa história e estabelecer muito sobre essa cultura. E eu acho muito interessante como eles conseguem dividir exatamente cada cultura que vai ser apresentada em determinada temporada. Como por exemplo, na primeira temporada a gente tem um foco muito grande em conhecer um pouquinho mais a fundo sobre a mitologia e a cultura da Tribo da Água. E isso é muito bem explorado tanto nos primeiros episódios da temporada, como também nos episódios finais da primeira temporada, onde a gente conhece o que significa ser o Avatar, onde o conflito é estabelecido de uma forma sensacional e as coisas elas vão sendo construídas pouco a pouco, de uma forma grandiosa e de uma forma onde você vai entendendo como cada figura ali da série animada enxerga o que o Avatar representa para ela e a situação que o mundo todo está passando sobre a opressão que a Nação do Fogo está implantando naquela terra. E o mais legal de tudo é que nessa primeira temporada existem muitos episódios que a princípio você pode achar que é uma encheção de linguiça, mas no final das contas são episódios onde
onde ajudam a construir ainda mais o caráter do nosso protagonista, que é o Aang, ajuda a redefinir e trabalhar muito bem a interação do grupo principal, que no caso é o Aang, a Katara e o Sokka, e cara, a interação desse grupo é sensacional e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre eles. Então cada episódio sempre tem elementos novos que são colocados pra gente, conceitos novos, a mitologia sobre como se dominar o elemento da água é muito interessante, existe toda uma filosofia, existe todo um conceito, existe toda uma mitologia, uma tradição que é respeitada e estabelecida de uma forma sensacional nessa primeira temporada. Quando a gente vai para a segunda temporada, a gente continua vendo as mitologias sendo apresentadas de uma forma sensacional, assim como na primeira temporada, as questões dos espíritos e as questões culturais, elas começam a ser trabalhadas ainda mais de uma forma aprofundada, pois afinal de contas, porque no final das contas, nessa segunda temporada, o nosso protagonista e até mesmo o grupo de protagonistas que a gente acompanha nessa série já está em uma fase onde as coisas precisam ser um pouco mais agilizadas, alguns conflitos e reviravoltas começam a abalar ali com a interação do grupo e até mesmo com as atitudes que alguns personagens que são os antagonistas, eles vão ter daqui pra frente da série. Eu gosto bastante dessa segunda temporada, porque a segunda temporada ela começa a apresentar um pouquinho mais a fundo sobre como funciona o reino da Terra e todos os seus conceitos em relação à dominação da Terra. Alguns personagens novos são introduzidos nessa segunda temporada, que eu também vou falar só mais um pouquinho pra frente, mas cara, é cada personagem sensacional, um atrás do outro, que é estabelecido pra gente, que você quer acompanhar aquilo cada vez mais e mais. E novamente, a gente acompanha aí uma temporada com bastante episódios, são mais de 20 episódios, mas é como eu disse, a princípio, alguns episódios eles parecem realmente ser meio que uma, não distração, mas algo que parece que vai sair um pouco da linha narrativa principal da série, mas é como eu disse, mesmo eles desviando um pouquinho do assunto principal, essa divisão nos apresenta conceitos novos que são muito interessantes e trabalham muito mais sobre a cultura desse mundo fantasioso que é incrível de se acompanhar. E na terceira temporada, querendo ou não, isso acontece também, mas na terceira temporada é onde eu vejo que isso é mais fundamental, porque na terceira temporada muito do que acontece se passa no reino da Nação do Fogo, que é o reino aonde é estabelecido como o reino inimigo, a nação inimiga que está tentando dominar tudo. Só que o mais interessante é que a gente vê que existem pessoas boas dentro dessa nação, como o imperador, o Senhor do Fogo. Muitas vezes ele criou toda uma narrativa para desvirtuar e culturar e doutrinar o seu povo de uma forma onde eles demonizam a figura do Avatar e exaltam muito a figura do Senhor do Fogo como um grande herói, sendo que na verdade ele é um dos maiores tiranos que passou pela Terra. Eu gosto muito dessa terceira temporada porque muito da cultura da Nação do Fogo é estabelecida de uma forma mais do que sensacional. Cara, tem um episódio aqui que a gente conhece um pouquinho mais sobre como funciona a escola da Nação do Fogo, sobre a dança da Nação do Fogo, sobre a música, sobre a forma como eles interagem, os seus entretenimentos, os seus jogos, as suas comidas. Então é uma riqueza tão absurda que você quer ficar acompanhando aquilo cada vez mais e mais ao longo de toda a temporada. É claro que nessa terceira temporada, como as coisas elas já estão se encaminhando para o final, eu observo que principalmente ali nos três últimos episódios há uma aceleração ali e uma forma de querer concluir a história de uma forma tão rápida que eu acho que eles acabam se atrapalhando um pouco e tirando talvez a grandiosidade e a construção gradual que estava sendo feito ao longo ali da segunda e da primeira temporada. Mas cara, a terceira temporada eu não tenho que reclamar muito porque é nela que a gente vê um dos melhores episódios dessa série, que é o primeiro episódio da terceira temporada. Cara, a imposição que o Aang cria ali e a superação que ele passa, pois ele acabou de passar por um momento muito difícil, pois ele praticamente morreu e conseguiu voltar ali dos mortos, digamos assim. Cara, é sensacional aquele primeiro episódio, é muito empolgante e é um episódio que realmente precisava ali para chegar com tudo e mostrar para que veio essa terceira temporada.
Mas além da gente conhecer muito sobre a cultura de cada nação, entender como que é as roupas que cada um utilizam, os alimentos que eles comem, a tradição cultural de cada nação, os personagens eles também são muito cativantes e eu diria que eles são tão bons quanto toda essa cultura e essa mitologia que é construída para a série animada do Avatar. Se não fosse os personagens, cara, com certeza toda essa cultura ela não seria o suficiente para sustentar uma história e uma narrativa até o final. Pois o nosso protagonista, que é o Aang, cara, ele é o carisma em pessoa. Ele é um personagem extremamente divertido, ele é um personagem que vai passando por uma série de evoluções, ele é um personagem que quando você compara o que ele é no começo da primeira temporada e o que ele se tornou no final da terceira temporada e concluindo ali a série, cara, é absurdo. E é muito legal disso tudo, é que você vê a evolução gradual dele, pouco a pouco, ao passar de cada episódio e ao passar de cada temporada. Isso também pode se dar para outros personagens, como por exemplo a Katara. Eu acho que a Katara, ela é uma das personagens que passa ali por uma das maiores mudanças, pois ela é uma personagem que nos primeiros episódios você vê que claramente ela mal consegue movimentar a água, pois a Katara é uma dobradora de água, ela consegue manipular a água, e no começo da primeira temporada ela mal consegue sequer fazer um pequeno volume de água flutuar sobre a frente dela, e no final, cara, ela se torna uma das mais letais dominadoras de água que a gente conhece ali na série do Avatar. E a forma como ela vai superando diversas barreiras e a forma que ela vai se tornando essa grande dominadora é muito convincente, porque você vê ela aprendendo as coisas pouco aos poucos, você vê ela começando a fazer pequenos movimentos mais específicos, depois fazendo movimentos mais complexos e depois fazendo movimentos grandiosos. Então isso é construído de uma forma sensacional. O Sokka, que a princípio estava ali para ser um alívio cômico, cara, ele também é um personagem que passa ali por uma evolução muito grande, pois ele, do grupo principal, dos protagonistas, ele é o cara que não tem nenhum poder de dominação, mas mesmo assim ele consegue se impor com o seu poder de liderança, com a sua mentalidade de criar situações para fugir de problemas. Ele é um cara muito inteligente, é um cara muito sagaz, ele realmente tem aquele espírito de liderança, e a cada episódio a gente vai vendo essa personalidade sendo construída aos poucos, e você vendo ao final das contas ele praticamente ali comandando pequenas tropas, e isso é muito legal de se observar. E ele é um personagem que ao longo da temporada ele vai passando por seus pequenos arcos de renovação, de imposição dele mesmo, de mudança de mentalidade, e ele é um personagem, cara, que ele não é nem um pouco inconveniente. E o Sokka, ele tinha tudo pra ser aquele personagem que é divertido, mas é aquele cara chato, e em nenhum momento ele se torna isso, porque todas as piadas dele é sempre muito bem colocada. Ele é um personagem que tem algumas tiradas muito sagaz, mas quando precisa falar sério, ele é um cara extremamente dramático nos momentos dramáticos, ele é um cara que vai pra porrada, ele é um cara que ajuda muitas vezes as pessoas a saírem de alguns problemas e salva muitas vezes a vida do Aang e de demais outros personagens. Então o Sokka, ele realmente é um personagem sensacional. E outro personagem que é extremamente carismático, que aí, cara, eu não tenho nem o que falar muito dela, é a Toph. É a Toph? Se eu não me engano se pronuncia assim o nome dela, Toph ou Totem. Não, se eu não me engano é Toph. Cara, ela é a dominadora de terra que ensina o Aang a controlar o elemento da terra, e ele é uma personagem também sensacional. Eu acho que ela especificamente, ela não tem tanto background quanto outros personagens, pois afinal de contas ela aparece ali na segunda temporada, em um momento onde outros personagens também estão passando por muitas reviravoltas, então ela muitas vezes acaba sendo colocada em segundo plano, só que ela é uma personagem que ela tem um carisma tão grande, então você quer saber muito mais dela, você quer ver ela mais em tela. Ela é uma personagem extremamente divertida e extremamente poderosa. É uma personagem que ajuda o Aang e todo o seu grupo a sair de diversas situações de perigo, e ela é uma personagem que contribui muito, principalmente ali nos momentos da luta. E cara, quando ela é introduzida na segunda temporada, você observa que existe uma evolução muito técnica na animação, pois você observa que as coreografias, a própria animação em si, ela é muito mais bem trabalhada. Então você vê que da primeira para a segunda há uma grande evolução, e da segunda para a terceira
terceira também há uma evolução maior ainda. E se já não bastasse esses personagens tão incríveis e carismáticos, a gente tem dois outros personagens que também são sensacionais, que é o Príncipe Zuko e o General Iroh. Cara, o Zuko, ele passa por um dos maiores... uma das maiores redenções que eu já vi ali, tanto em animações, em filmes ou até mesmo em séries live action. Cara, o Zuko é sensacional. Ele passa de um vilão quase brutal e cruel para um cara simpático que quer pregar a paz, e você fica extremamente convencido disso, porque a reviravolta dele, a redenção dele é construída de uma forma mais do que espetacular. A segunda temporada é inteira focada nessa redenção do Zuko. Não necessariamente que a segunda temporada fala só sobre o Zuko, mas sempre quando a gente vai ver sobre esse personagem na segunda temporada, é só sobre isso. Ele repensando todos os conceitos dele, ele repensando de fato o porquê ele quer tanto capturar o Aang. Então toda a jornada que ele vai passando é sensacional. Você fica extremamente bem convencido ali da mudança de personalidade e de posição que ele tem ao longo dessa série, e toda a mentalidade, a psicologia trabalhada atrás desse personagem é colocada de uma forma muito legal. Ele é um personagem que tem uma série de conflitos internos que é muito bem estabelecida, e uma pessoa que ajuda muito ele a lidar com todas essas situações é o seu tio, o General Iroh, que é muitas vezes trabalhado aqui na série animada do Avatar como uma figura lendária da Nação do Fogo. E ele é uma pessoa extremamente carismática e poderosa. Cara, o General Iroh, ele é um dos meus personagens também preferidos, porque ele tem muito dessa questão de ele ser, a princípio, um antagonista, mas ele é uma pessoa extremamente carismática, pois ele é um personagem muito divertido. É obviamente que desde o começo da série você vê que ele tem um pé na bondade. Ele é um personagem que não necessariamente quer fazer todos aqueles atos de vilania que a gente vê ele fazendo no começo da primeira temporada, e a redenção também que ele vai passando é muito legal. Ele é um personagem ali que tem algumas camadas interessantes que é trabalhada ao longo da série, sem falar que a gente também tem diversos outros pequenos personagens que vão aparecendo, que tem toda uma história muito interessante, e eles vão sempre aparecendo ali em alguns momentos muito pontuais. Então eu acho que Avatar: A Lenda de Aang, além de ela ter toda essa cultura que é trabalhada de uma forma sensacional, os personagens, todos eles são muito importantes ali pra gente se apegar muito à série, pois como eu disse, mesmo eles tendo toda uma cultura sensacional, não adianta você ter toda uma cultura excelente, uma história muito bacana, se os personagens não forem cativantes. É o que, por exemplo, acontece na continuação da série animada do Avatar: A Lenda de Aang, que é o Avatar: A Lenda de Korra. Eu acho que Avatar: A Lenda de Korra, tecnicamente, é muito superior a Avatar: A Lenda de Aang em questão de animação, de coreografia de luta, é muito mais inventivo. Só que, cara, Avatar: A Lenda de Korra tem personagens que você vê ali que tem muito destaque e você não quer saber a mínima dele. Tem alguns personagens que a gente vê em Avatar: A Lenda de Aang e que você vê que, cara, são personagens que dariam até mesmo uma série à parte e você acompanharia toda uma temporada ou até mesmo toda uma série animada só falando sobre alguns personagens, como o Zuko, a Katara, o Sokka, o General Iroh e entre outros diversos personagens que vão aparecendo. E é como eu também falei, essa série animada ela é tão boa, pois ela agrada desde as crianças até mesmo as pessoas adultas, pois ela tem aquela questão mais episódica em vários momentos das 3 temporadas. Ela é uma série que é engraçada, é divertida, tem os momentos de ação, mas quando a gente vai falar agora com uma pessoa adulta em relação a essa série, ela tem muitas camadas que são estabelecidas, como por exemplo, há várias referências que a gente vai pegando ali ao longo da temporada, como por exemplo, a forma como eles trabalham com a religiosidade. Eu acho que eu pronunciei errado, né? Mas é como eles falam sobre a religião dentro da série é muito interessante. A forma como eles colocam algumas referências, como por exemplo, a forma como a Nação do Fogo é retratada aqui nessa série, ou até mesmo
os atos que eles fazem ao longo das 3 temporadas assemelha muito ao que, por exemplo, os nazistas eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. E essas questões elas não entram apenas como mérito dos criadores, mas sim como as pessoas responsáveis por criar todo o design ali desse mundo do Avatar. Eu gosto bastante, por exemplo, de todo um aspecto técnico da série Avatar, como por exemplo a trilha sonora. Cara, a trilha sonora de Avatar: A Lenda de Aang é sensacional. É quase icônica aquela abertura ou aquele momento onde o Aang ele entra em estado Avatar. É icônico toda aquela trilha sonora que lembra muito trilhas sonoras de filmes asiáticos, principalmente os filmes chineses, e eu particularmente gosto muito de filmes chineses. Consigo pegar uma série de referências que eles pegaram desses filmes e conseguiram colocar dentro de Avatar: A Lenda de Aang, sem falar também, né, que em algumas questões de design deixou a desejar um pouco, como por exemplo em alguns designs de criatura. Eu, por exemplo, não gostei de algumas criaturas que existem dentro do mundo de Avatar: A Lenda de Aang, que são a mistura de alguns animais com outros animais, como por exemplo, sei lá, existe o urso toupeira, o urso ornitorrinco. Então tem algumas questões assim que são um pouco mais chatice da minha parte, mas é algo que eu queria falar que eu particularmente não gostei. Mas realmente ali todo o design ali e o ambiente da série realmente lembra muito questões de animes que a gente vê em diversos animes, tanto dos anos 90 ou até mesmo os animes que são colocados pra gente nos dias de hoje, como também diversas referências a filmes asiáticos, como por exemplo a cidade de Ba Sing Se, que é a maior cidade do Reino da Terra, é claramente ali uma referência a aquela cidade ou até mesmo a diversos palácios ali da China antiga. Então isso é muito interessante de você se notar, como também eles conseguem colocar ali outras culturas dentro do mundo de Avatar que são referências a, por exemplo, aquelas figuras das pessoas que vivem ali no ambiente mais gelado, que eu esqueci agora totalmente o nome deles, se eu não me engano são os esquimós, que são ali uma referência pro povo da tribo da água, que é o povo da Katari. Então tem essa série de questões que é muito bem trabalhada ao longo de toda a série. Então tem uma série de pequenas referências que só algumas pessoas adultas elas vão captar. Então é uma série que você pode ali assistir com o seu filho, se você é uma pessoa adulta que até mesmo tá procurando alguma série animada com um pouquinho mais de reflexão, com certeza você vai encontrar aqui Avatar: A Lenda de Aang. Então era isso que eu queria estar comentando com vocês sobre essa animação sensacional, que com certeza é uma das minhas animações preferidas. Daria um vídeo aqui de meia hora falando aí só sobre cada temporada, mas como eu precisava fazer um vídeo menor, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, de novo, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.